Olá, crianças. Vamos para a nossa aula de matemática, segundo volume, quarta unidade, com frações, volumes e polígonos, tá? Nesse capítulo, você também vai aprender mais sobre frações e entender o que é volume. Vai estudar sobre ângulos maiores e menores do que ângulo reto e conhecer os tipos de triângulos. Bom, aqui você tem uma visualização de um armário, né? Parece o armário da mamãe em casa. Então, vamos dar continuidade na nossa atividade de hoje. Bom, começando com uma atividade chamada uma parte, duas partes e várias partes. Lá nós vimos nosso primeiro assunto, frações. Frações, assunto ainda do quarto ano, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho desse assunto lá do quarto ano, ok? Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolos especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Então, olha só. Então, tem alguns modelinhos bem legais de fazer bolo. Então, observe, primeiramente, os desenhos. Lembre-se que cada um deles, estão com as divisões da forma diferente. Então, vamos lá? Diz, essa forma possibilita assar dois sabores do mesmo tamanho, ok? Que fração do bolo corresponde cada sabor? Respondendo já? Ok. Vamos lá. 1/2, ok? Bom, com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho, de uma vez só. Complete a frase abaixo com uma fração. Bom, vamos ver quem acertou. Vai ficar 1/4. Ainda lembrando o assunto quarto ano. Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Bom, ela também gostou muito dessa forma aqui, olha. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Vamos lá. Eu quero parte. Não quero fração. Ok? Quantas partes? Isso mesmo. 8 partes. Cada parte é 1/8 de um bolo todo. Ou seja, 1/8 do bolo todo. Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos o número 1 em cima do traço e o número total de partes abaixo do traço. Não foi isso? Isso mesmo. Então, escreva a fração 1/8. Escreva aí. Eu tenho certeza que vocês lembram ainda do quarto ano dessa atividade. Vamos lá? Ok? Todo mundo fez direitinho? É isso mesmo. Bom, Dorothy agora fez um bolo de 4 sabores, na forma repartida em oitavos, tá? Ou seja, a forma que ela tinha 8 partes. Primeiro, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Observe e responda. Já? Quantas partes? Isso mesmo. 2 partes, né? Cada sabor tem 2 partes. Para representar as partes do bolo que corresponde ao sabor de chocolate, podemos escrever desse jeito aqui, a fração. E como é que a gente lê? 2/8. Se você quiser grifar isso aqui para você saber, você dá um pause no
Vídeo, passa lá seu marcador de texto. Escrevemos acima do traço o número de parte do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de parte que o bolo foi dividido. Bom, cada uma dessas partes tem um nome, ok? Vamos lembrar que o número que fica em cima, ele é chamado de numerador, tá? Porque ele diz as partes que foram consideradas, ou seja, a quantidade do sabor ou a quantidade que foi comida, tá? E a parte de baixo, ele é chamada de denominador. Ele dá a fração, representa o número total de partes em que foi dividido inteiro, tá? Então, isso daqui, e aí você pode pegar utilize bem aqui o QR Code de vocês. Tem lá um vídeo bem explicadinho para vocês. É bem interessante que vocês possam ver esse QR Code. Então, vamos repetir para não esquecer, tá? O número que fica em cima da linha é chamado numerador, que ele quer dizer as partes que foram consideradas, né? Ou pintadas, ou consumidas, ou feitas, tá? O número que fica na parte de baixo, ele é chamado de denominador. Ele dá o nome da fração que representa a parte toda que foi dividida ao inteiro, tá? Vamos prosseguir? Veja como é o nome de algumas dessas frações. Vamos lembrar a parte de escrita e para vocês saberem. Denominador 2, meio ou metade. E tem o 1 na frente, né? Como a gente fez da atividade anterior. Quando está o 3 embaixo, terço. 4, quartos. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8º, oitavos. 9, nonos. 10, décimo. 100, centésimo. E assim sucessivamente, ok? Vamos lá para o lápis na mão. Lá vem atividade para vocês, ok? Bom, veja os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Quantas partes do bolo são de chocolate? Não respondam ainda. Eu vou dar uma lida nessas questões. Depois eu deixo para vocês responderem. Não esquece de pausar o vídeo, depois a gente volta. B. Qual é a fração que podemos escrever para indicar, agora essas partes, agora eu quero com palavras, tá? Qual é a fração? Em fração, desculpa. E na letra C, como eu leio, ou seja, como eu escrevo, tá? Na forma repartida em metade, Dorothy fez este outro bolo aqui, ó. Ok? Qual parte desse bolo é de chocolate, tá? Então, você pode fazer em fração aqui. Segunda questão diz... em qual desses dois bolos a parte de chocolate é a maior? Será que tem? Vamos lá. A segunda questão. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Cada parte representada se chama 1/6 da forma, tá? Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolos. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços. Bom, e aí você vai responder: quantas partes de forma serão cada sabor? Ou seja, quantos sabores vai dar na forma toda? Que fração da forma representa cada sabor? E aí você coloca em fração. Criança, pause o vídeo e depois você volta que a gente corrige. Ok? Tempinho para você. Vamos lá. Quantas partes do bolo são de chocolate? Quantas partes aí? 2 partes.
Pode ser escrito em palavras ou em número, não tem problema não, tá? Bom, qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? É do bolo de chocolate, não é isso? Então, vamos lá. 2 partes sobre qual é o total? Quantas partes tem? 4. Isso. 2 quartos. Como se lê essa fração? Vamos lá? 2 quartos. Se tiver dúvida, consulte o quadrinho lá de cima. Na forma repartida na metade, Dorothy fez esse outro bolo aqui. Qual parte desse bolo é de chocolate? Qual é a fração que eu posso colocar aí, crianças? Isso mesmo, né? 1/2. Então, eu faço 1 sobre 2. Ok aí? Bom, as cores, sabores, isso é pessoal de vocês. Mas a pergunta aqui é super importante que diz: quantas partes de forma serão de cada sabor? Bom, se eu sei que a forma eu tenho 6 partes iguais, eu posso dividi-la por sabores. Quantas partes vão ser para cada sabor? Serão 2 partes. Ok? Bom, agora qual é a fração que representa cada sabor do bolo? 2 sobre o total, que é 6. 2 sextos. Ok aí? Vamos dar uma continuidade mais. Na terceira questão, olha só, falando uma coisa que é bem interessante, né? Observe as imagens a seguir como deve ser um prato de uma refeição saudável. Bom, o prato saudável deve ter uma variedade de alimento e cores. Isso os nutricionistas dizem que nós devemos fazer assim. Aqui você tem deu até fome só de olhar, né? Se nós estivéssemos na sala, próximo do horário da saída, todo mundo ia dizer: eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Bom, mas vamos lá. Aqui você está representando, imagine que isso aqui seja um prato, e que ele foi dividido por alguns alimentos: verduras e legumes, proteínas, carboidratos e grãos, ok? E cada uma diz, né, as suas especificidades aqui, tá? Então, esse daqui é o prato que está subdividido. Mas, tia, o que a alimentação tem a ver com a matemática? Vamos descobrir já já. Nesse momento aqui, ó, tá? Eu quero que vocês observem aqui, tá? Bom, na letra A, B e C, nós temos uma atividade que diz: a parte com verduras, representa a parte do prato todo. Escreva a fração e pinte o círculo nessa parte. A parte com verduras e legumes representa a parte do prato todo? Sim ou não? Escreva a fração e pinte o círculo nessa parte. B. Podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato todo? Sim ou não? Vamos lá. Diga sim ou não. Escreva a fração e pinte o círculo na parte que. C. Você usa o círculo. Agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço. Mas isso aqui fica pessoal, né? É bom sempre ter um alimento bem colorido, como este aqui. É o ideal para nós. Dá uma pausa no vídeo e a gente continua para ver como foi que ficou pelo menos essas duas, porque essa daqui é pessoal, ok? Vamos lá para a correção? Ok, ó, aqui ficou o meio. Sim, claro que sim, né? Podemos representar metade da metade do prato? Sim, ficou. E essa ficou como pessoal. E agora nós vamos para a quarta questão. Bom, a quarta questão ele diz: ainda tem mais exercício. Eu vou explicar cada um deles
e depois a gente volta para fazer a correção. Pinte de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. O que você vai fazer? Pintar 2 partes de cada uma delas figuras, tá? Não esqueça de dar uma olhada no QR Code aqui. Tem uma coisa bem interessante para vocês. Aí você tem 2 perguntas. Qual fração você pintou em cada figura? Qual é a fração? E como se lê ela? Então, você faz a fração e escreve em palavras. Quinta questão. Todo esse retângulo são do mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a fração que representa a parte que ficou em branco. Então, são 2 frações, ok? Então, você vai observar. Vou dar um exemplo da letra A e vocês vão fazer o resto, tá? Por exemplo, parte pintada. 1, 2, 3. Numerador. E a quantidade aqui, ó, tá? Denominador que fica embaixo. Parte em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, numerador. Total, denominador. Ok? Então, façam a B, a C e a D. Tem 2 pontinhos aqui. Em qual item foi pintado a maior fração do todo? E a menor. Então, qual é a letra, né? Ou seja, você pode colocar a letra. Segundo pontinho. Em qual item ficou em branco a maior fração? E a menor. Ok? Então, você tem 2 perguntinhas para você. Que relação é possível observar nas 2 respostas anteriores? Gente, isso aqui se você quiser responder, é escrito, mas geralmente era oral. Então, dá uma pausa no vídeo rapidinho para nós concluirmos essa página. Vamos lá para o gabarito para responder todos. Ok? Olha aqui. Pintaram 3 partes, 2 partes, né? Do total 3. Ó. Aqui ficou bem juntinho, mas tem 1, 2 aqui. Bom, qual fração você pintou em cada? Então, foi 2 sobre 3. Ou seja, a gente lê 2 terços. Ok? A quinta questão. Eu tinha explicado. Então, ficou 3 sobre o total. E a outra, 7 décimos. Ok. Próximo. Ficou parte pintada B, 8 décimos. Parte em branco, 2 décimos. Letra C. Ficou parte pintada, 6 décimos. Parte branca, 4 décimos. Letra D. Ficou 5 décimos. Parte branca, 5 décimos. Aí ele pergunta, e qual item foi pintado a maior fração e a menor? A maior no item B e a menor no item A, ou seja, tá? Na letrinha A. Em qual item ficou em branco a maior fração e a menor? A maior ficou na letrinha A e a menor na letrinha B. Vou explicar também e depois vocês vão dar um tempinho no vídeo para responder, ó, ok? Vamos lá. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Escreva também como se lê cada uma delas. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Depois escreva como se lê. Escreva em palavras, tá? Cada fração. Então, aqui eu vou explicar a primeira e vocês vão fazer as outras. Parte do numerador, 2.
Parte do denominador. 1, 2, 3, 4, 5. Total. Então, 2 em cima, 5 embaixo. Como se lê? 2 quintos, que é o total. 2 quintos. Agora você vai fazer essas duas e depois a gente corrige. 7ª questão. Observe o retângulo a seguir dividido em partes iguais. Ele está todo preenchido, mas também está todo dividido na mesma parte. A. Em quantas partes esse retângulo foi dividido? Conte e coloque o número. B. Quantas partes foram pintadas? V. Conte e coloque aqui. Bom, que fração pode ser escrita para representar que o retângulo tudo foi pintado? Ou seja, dica, inteiro. Bom, quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, significa que eles estão sendo consideradas todas as partes. Esse tipo de fração representa o todo. Acabei de falar. E o total ou o inteiro. Na 8ª questão, diz: todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Você vai colocar aqui do lado. Ou na frente, ou do lado, mas você vai colocar. Qual a fração representada, ok? Dá um tempinho aí, que a gente já volta já já. Vamos lá, crianças? Vamos fazer a correção. Olha só. Ficou 2 quintos. 2 quintos. Ficou 3 quartos. 3 quartos. Ficou 4 oitavos. 4 oitavos. Ficou 1 meio. Pode falar meio, ou metade, ou um meio. Não tem problema não, tá? Próximo, letra A. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes foi dividido e 10 partes foi pintado. A representação da fração ficou 10 no numerador, 10 no denominador, 10 décimos. Na 8ª questão ficou 2, 4 quartos, 8 oitavos. Então, olha só, nós vamos parar nessa atividade, nessa página. Teremos uma atividade para dever de casa, no caderno de atividade, para quem já fez, como eu estou dizendo. Se você já fez, faça como se fosse uma revisão. É melhor para a gente aprender mais esse conteúdo. Mas para quem não fez, é a chance que nós temos agora. Da atividade de matemática, página 29 até a página 31. Gente, só lembrando um pouquinho, essas tarefas vai sempre dentro de um roteiro de aula, que vai ser repassado para vocês, geralmente no início da semana, tá? Então, e lá tá todo o direcionamento dessas atividades para vocês. Bom, a gente vai parando por aqui. Beijo, até a próxima.